E aí, meu povo, bom demais? Paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa estar contigo no dia de hoje. Hoje é um dia muito importante. É um dia muito importante, uma noite muito importante, porque hoje nós temos a oportunidade de deixar uma mensagem num grupo de WhatsApp. Isso mesmo, num grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp, ele contém pessoas do Brasil todo até fora do Brasil. E eles nos convidaram para deixar uma mensagem poderosa para a vida das pessoas no WhatsApp. Mas para que nós não venhamos deixar só para eles aqui no WhatsApp, eu vou compartilhar com você, tá? Eu vou deixar salvo. Então eu vou começar aqui, deixar gravado aqui também, e aí nós vamos começar com esse texto, tá? Então, só um momento. Espera aí que eu vou começar a gravar aqui. A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia muito especial, nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. E desde já eu quero agradecer essa oportunidade, a liderança do grupo NEX, né? Aí o NEC 42, que nos procurou. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Então não perca nenhum momento. E desde já eu quero falar para você a minha imensa felicidade de estar falando a palavra de Jesus. E eu quero falar com vocês hoje sobre Deus nos escutar. O que é necessário fazer para Deus me escutar? E assim como eu estou gravando esse áudio aqui no WhatsApp, nós também estamos gravando para o nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube, que nós estamos gravando a imagem nesse exato momento, para que também Deus não possa também só falar com você, mas também falar com você. E desde já, você que está no YouTube e sabe que tem alguém que está precisando falar, está precisando escutar uma resposta de Deus, que tem a esperança, ou até mesmo não tem a esperança que Deus está escutando, mande essa mensagem, mande esse vídeo para essa pessoa, mande esse áudio para essa pessoa, porque Deus ele tem diversas formas de falar. E Deus ele pode usar todos os meios possíveis para entregar uma resposta para os teus servos. E nesta noite, nesse momento, você vai entender a diferença não somente do servo, mas também a do filho. E o texto a qual Deus colocou no meu coração, ele se encontra em Tiago. Nós vamos ler alguns textos, porque este é um culto de ensino. E nós precisamos abrir a palavra de Deus para saber o que ela tem escrito. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar comigo e com você. Amém? Então, em Tiago, o primeiro texto que nós vamos ler, ele fala assim, capítulo 4, verso de número 3, fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Eu e você tem vários pedidos diante de Deus. Eu e você pedimos na área financeira, na área emocional, na área da saúde, na área espiritual, que deveria ser o nosso principal pedido, né? O nosso principal pedido, segundo Jesus, ele disse e deixou escrito por intermédio de Mateus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, verso de número 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comereis, o que bebereis, ou com que vos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Porque os gentios, eles procuram trabalhar mais, eles procuram economizar mais para viver melhor essa vida, né? Mas agora Jesus ele vem dizendo para a gente não se preocupar.
Mas espera aí, Samuel. Eu não posso me preocupar na casa que eu preciso morar, uma casa para me dar para os meus filhos, para me dar para minha esposa, para me dar para o meu esposo, para me dar para minha mãe, para meu pai. É claro, eu preciso me planejar, fazer o planejamento, mas eu não preciso ficar inquieto, ansioso. Eu não preciso ficar ansioso. E a palavra-chave nesse texto é inquietos. Inquietos. Planejamento é necessário. Planejamento, sonho é necessário, mas ficar inquieto não, ficar depressivo não, ficar ansioso jamais, porque na ansiedade, na depressão, aí que mora o mal, aí que mora o perigo. Quando eu quero uma coisa, quero uma coisa, quero uma coisa, e eu não largo nas mãos de Deus, e eu não faço a minha parte, mas o que eu faço é reclamar, o que eu faço é ficar inquieto. Isso faz mal. Isso faz mal não somente para mim, mas também para as pessoas que estão ao nosso derredor. E o texto continua e fala: de certo, o vosso Pai Celestial bem sabes o que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a palavra-chave é não ficar inquieto, não ficar inquieto, não ficar ansioso, mas eu projetar, eu sonhar, e eu chegar diante de Deus, como está em Mateus capítulo 6:6, e agora clamar ao Pai e dizer para Ele: Pai, eu estou querendo, eu estou planejando comprar uma casa. Pai, eu estou precisando comprar um carro. Eu quero estudar e fazer uma boa faculdade, mas eu entrego em Tuas mãos. Eu estou aqui orando ao Senhor e pedindo o Teu auxílio, porque eu sei que sozinho eu vou até conseguir, mas eu vou me cansar. E às vezes também eu posso não conseguir. Aí ele fala: o Pai, ele sabe o que nós precisamos, mas ele quer que eu e você sejamos dependentes deles. Ele quer que eu e você falemos para ele o que eu necessito, e depois o que eu conseguir, eu venho agradecer a Ele, ser grato a Ele, não somente com palavras, mas com atitudes. Aí ele continua: mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E isso que eu estou pedindo, Ele vai acrescentar na minha vida. Ele vai acrescentar na minha vida. Ele vai acrescentar na sua vida. Se você buscar primeiro o reino dos céus, se você buscar a justiça de Deus, você não vai precisar correr atrás de bênção. Você não vai precisar correr atrás de pessoas, adulando elas, bajulando elas, para que elas venham te ajudar. Deus vai colocar no coração dessa pessoa para te ajudar. Deus vai fazer ela lembrar de você. Porque assim como Deus, ele usa o ser humano para castigar o homem e a mulher, Deus também ele usa um homem para abençoar. Para abençoar. Aí ele fala assim, continua o 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu não sei que horas que você está vendo este vídeo, mas provavelmente você vai estar escutando este áudio agora dessa mensagem. E todos os dias que o sol amanhece, ali começam-se os problemas daquele dia. Todos os dias começa aquele problema, e quando chega a noite, se eu não tive a oportunidade de entregar a Deus as minhas ansiedades, os meus desejos, os meus sonhos, os meus projetos, ao dormir, eu chego diante de Deus e falo: Senhor, eu estou indo dormir agora. Eu vou dormir hoje. Eu vou dormir hoje com este e este problema. Com este e este problema. Eu não consigo resolver. Eu não consigo resolver.
Mas eu sei que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Que nada é impossível para tuas mãos. E em paz eu deitarei, e em paz eu me levantarei. Como está em Salmos, Deus me dá uma boa noite de sono. E me ajude a resolver os problemas de amanhã. Eu não só te peço ajuda, mas eu peço que o Senhor venha intervir no meio dessas dificuldades. E eu tenho certeza que Deus vai escutar a tua voz. Mas neste momento de pedir, eu preciso ver se eu estou pedindo para os meus próprios deleites. Porque como está lá em Tiago capítulo 3, ele fala assim, vocês pedem, mas não recebem, porque pede mal. Agora a pergunta é, como que eu faço para pedir bem? Como que eu faço para pedir da maneira que o meu Pai Celestial vai se agradar? Existe um texto em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso de número 14. Ele diz assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que texto magnífico. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. O Espírito Santo, ele está para nos auxiliar e nos ajudar. Não é somente para ser usado dentro da igreja, como nós pentecostais fazemos. Não! O Espírito Santo, ele é um Espírito que eu estava estudando, eu nem tinha programado isso aqui, mas eu vou falar esse texto que Deus fez eu me lembrar. Eu estou todo arrupiado aqui, todo arrupiado. Se encontra em Isaías, esse texto. Eu não programei falar ele, mas Deus ele me toca para mim falar esse texto aqui agora. Isaías capítulo 11, verso de número 2. Ele diz assim, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus que é santo, certo? E ele possui 7 características. O Espírito Santo ele possui 7 características. E um deles é a sabedoria. Das 7 características do Espírito Santo é a sabedoria. E quando Jesus ele veio à Terra e ele recebeu o Espírito Santo, o que ele mais se identificou, que o mais ele quis, foi ter o temor, a característica do temor do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Essa foi a característica que ele falou assim, de todos, o que eu quero por inteiro é o temor. Então, olha só o que diz esse texto de Isaías capítulo 11, verso de número 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, 1. O Espírito de inteligência, 2. O Espírito de conselho, 3. Fortaleza, 4. De conhecimento, 5. E o de temor, 6. Ah, mas peraí, faltou um. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1. De sabedoria. 2. Inteligência. 3. De conselho. 4. Fortaleza. 5. De conhecimento. 6. De temor. 7. Uma coisa é... Aí ele diz no verso de número 3. E deleita-se no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos olhos e nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com a vara da sua boca e com sobre os seus lábios matará o ímpio. Isso já está falando de Apocalipse. Está falando do Messias quando ele estava aqui.
mas de todos os espíritos ele escolheu o espírito, a característica do temor. A característica do temor. E hoje nós buscamos somente no Espírito que é santo de Deus. A característica dele é da alegria. Nós não buscamos dos frutos, né? Um dos frutos que são os noves que estão lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 22. Nós conhecemos esses, que são o amor, o gozo, o paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Mas o que nós hoje, que temos o Espírito Santo, você que tem o Espírito Santo, você que tem o Espírito Santo, nós não temos esse espírito, esse fruto, essas características. E nós precisamos extrair desse Espírito que está em nós. Esse Espírito que está em nós, que é santo, que é o Espírito de Deus, que esse Espírito que estava em Jesus, nós precisamos extrair dele. Não somente os frutos, mas também a inteligência, mas o conselho, mas também a sabedoria, a qual nós lemos lá em Provérbios, lá em Isaías, capítulo 11. O que eu estou caçando aqui agora é para trazer fortalecimento, que o Espírito Santo que está em nós, nesse vaso de barro, em você, nesse vaso de barro, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 6. 2 Coríntios, capítulo 4, verso número 6. Porque Deus, que disse das trevas resplandece a luz, que resplandeceu nos vossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele diz, no verso de 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre por toda parte a mortificação de Jesus Cristo do nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nós, nessa carne mortal. De maneira que em vós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que ressuscitou o Senhor Jesus e nos ressuscitará também. Por Jesus nos apresentará convosco. Porque tudo é por amor a vós, para que a graça multiplique por meio de muitos, tome abundante ação de graça para com Deus. Aí, esse verso, últimos versos do capítulo 4 de 2 Coríntios, talvez faça comigo e com você. Ele diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia a dia, de cada dia a cada dia. Ainda que esse vaso de barro que tem um precioso tesouro dentro de nós, muitas das vezes se arranha pelo caminho, muitas das vezes até cai, até trinca, muitas das vezes se desfaz com o tempo. Mas eu e você ainda nós estamos na mão do oleiro, como está ali em Jeremias capítulo 18, como está em Filipenses capítulo 1, verso 16. O Deus, Jesus, que começou a boa obra em mim, esse vaso que era imperfeito, que foi chamado das trevas, ouviu a voz de Deus e veio para a luz, aquela obra que ele começou em mim, quando ele me amou ainda, quando eu era pecador e gostava do pecado, quando Deus ele te escolheu, lá no lamaçal do pecado, e você ouviu a palavra, e você aceitou esse chamado, e falou, Jesus, eu sou teu agora.
Jesus, eu te sirvo. Mas o acusador vem na sua mente e fala, você é pecador, você fez isso, você fez aquilo, e você vai lá, pede perdão, mas às vezes acha que Deus ele nem te perdoa mais, porque você ainda, infelizmente, continua no erro, seduzido pelo pecado. Mas quando eu sou guiado pelo Espírito Santo na minha oração, quando eu sou guiado pelo Espírito Santo na minha oração, Deus ele me escuta, porque se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus e quando você ora guiado pelo Espírito Santo, você é filho de Deus. Tem um texto em Jeremias capítulo 33, muito conhecido, muito conhecido. Verso de número 3. Clama a mim. Aí Deus ele fala, e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Isso é magnífico. Ele diz, clama a mim. Mas, entenda, orar é diferente de clamar. Orar é diferente de clamar. Imagine comigo, para nós terminarmos, um conhecido seu, uma pessoa muito próxima a você, agora está passando mal. Agora está meio... E vai ao médico. Chega lá no médico e você diz... Chega na recepção e diz... A moça que está atendendo. O meu parente aqui, o meu amigo, meu filho, meu marido, a minha esposa, ele está passando muito mal e eu preciso que o médico analise ele. E aí o médico vai lá e fala, me dá seus documentos, me dá aí seu documento que eu vou fazer aqui para você. E senta ali que o médico vai te chamar já já. Não demora. Aí você senta lá com o seu colega, com o seu parente, com o seu filho, com o seu marido, etc. E você, calma, que ele já vai te atender. Calma. Aí passa 20 minutos. Aí você tá ali, olhando para a mulher e fala assim, tá passando mal. Aí você chega lá na recepção e fala assim, ei, o médico vai demorar? Aí fala, não, já vai te atender. Aí você senta lá mais um pouco. Agora, o clamar, vou te mostrar, esse exemplo que eu te dei agora foi o de pedir, o de fazer uma oração, o de falar, conversar. Agora, imagine comigo um clamor. Um clamor é um grito de desespero. O clamor é um grito de não resta mais tempo. Agora, um colega nosso, um parente nosso, caiu e bateu a cabeça. Deus livre e guarde. Que os anjos protejam. Tomou um tiro. E agora eu pego ele, boto dentro do carro e saio correndo para o hospital. Correndo. Chega lá, nem espera o carro parar, e já sai, socorro, acode! O meu parente, o meu amigo tá morrendo! Corre, chama o médico! E a gente não sabe, a atendente que tá ali fala, o que tá acontecendo? Fala, não tem como explicar, o médico já vem correndo de lá, com aquele negócio de botar no ouvido. A outra, o assistente já vem com a maca, já vem com a cadeira de roda, já pega aquela pessoa e já entra pra dentro. Mas o que mudou no pedido e no clamor? Eu estava copiando essa Bíblia aqui, essa aqui é a minha Bíblia que eu estou copiando à mão. E aí, quando eu estava em Êxodo capítulo 4, me chamou a atenção esse texto. Chamou a atenção que ele diz,
ele diz assim que o povo clamou a Deus. E Deus viu. O povo clamou a Deus. E Deus viu. Eu não vou tomar tempo aqui com ele, porque senão vai ficar longo. Eu quero encerrar com você agora. Deus, ele está vendo o que você está passando. Deus, ele está vendo o que você está passando. Mas é necessário eu clamar a Ele. É necessário eu orar a Ele. Não segundo a minha vontade, mas segundo o seu Espírito Santo. E a melhor maneira de eu ser guiado pelo Espírito Santo é primeiro pedir perdão pelos meus pecados. Porque se eu não confesso meus pecados, não é somente eu falar, Senhor, perdoa meus pecados. Mas é eu falar, Senhor, perdoa meu pecado X, Y, Z. Tipo, Senhor, hoje, meu Pai, meu Deus, hoje eu falei mal do fulano. Hoje eu desejei aquela mulher, eu desejei aquele homem. Eu pequei. Senhor, hoje eu deveria ter feito o bem, eu não fiz o bem, me perdoa. Senhor, hoje eu falei dessa forma e não era para me falar. Senhor, eu não falei aquilo que deveria falar e eu me perdoa. Eu preciso dar nomes. Falar assim, eu errei nisso e nisso. Porque se você for apresentado diante do juiz, Deus livre e guarde, você foi se apresentar diante do juiz e o delegado só pode te prender perguntando qual foi o seu crime. Se você não confessar, alguém vai te acusar. Alguém vai te acusar. E na hora que eles te acusarem, eles não tem que falar assim, olha, fulano, essa pessoa está aqui porque é no código 200, é no código 165, é no código 35, código penal não sei o que, ele violou essa lei. E aí vai ser necessário apresentar a minha defesa, a minha justificativa. Se eu sou inocente, eu tenho que provar que não foi eu que cometi isso. Agora, se eu for culpado, não adianta eu falar que eu justificar o meu erro. Porque se eu errei, eu tenho que pagar. Se você errou, você tem que pagar. Então, diante de Deus, eu não posso ficar, Senhor, hoje eu xinguei fulano porque fulano fez isso e isso comigo. Não. Eu devo falar, Senhor, eu xinguei fulano. Eu falei daquele jeito com fulano. Eu errei. Me perdoa. Se o meu coração estiver verdadeiro, Deus perdoa. E aí, aquele abismo que se encontra entre mim e Deus, como está em Isaías capítulo 59, se rompe. Cria-se um caminho de um lado de um abismo, o outro lado do abismo. Entre o pecador, que sou eu, que é você, no momento antes de confessar o pecado, entre Deus que é santo e misericordioso, é justiça e fogo consumidor. E esse caminho que interlaçam entre um abismo e outro é Jesus. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, falava Jesus. Jesus falava. Então, entre o pecador aqui, que está confessando o seu pecado, e entre Deus, ele fala, Senhor, perdoa meus pecados. É em nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Imediatamente, cresce-se um caminho. E agora eu tenho acesso a Deus. Você que está escutando esse áudio aqui, eu fiz uma ilustração com as mãos. E se você ver o nosso vídeo no YouTube, você vai conseguir compreender se não ficou tão claro para você. Mas eu tenho certeza que você é inteligente, você também entendeu. Então é necessário, a partir do momento que eu guiado, ninguém reconhece Jesus se não tiver o Espírito de Deus. Então eu reconheço Jesus e agora eu faço as minhas petições. Agora tem um verso também, em Jeremias capítulo 29, verso 12. Então me invocarei e ireis, e orareis a mim, e eu vos escutarei.
Deus, ele tem pensamento de paz para você. Deus, ele quer o melhor para você. E a pergunta que eu devo fazer para mim e você tem que fazer para você é: se Deus, ele quer o melhor para mim dessa terra, por que eu estou vivendo do jeito que estou vivendo? E a resposta é bastante relativa. Provavelmente você está vivendo algo, você está colhendo algo que você plantou lá atrás ou seus pais plantaram lá atrás. Ou você está vivendo as escolhas que outrora você escolheu. Mas, a partir de hoje, você pode dar um novo rumo para a sua história. A partir de hoje, você pode ter uma nova perspectiva de vida. E o seu fim não precisa ser igual ao dia de hoje. Não precisa. Basta ser guiado pelo Espírito Santo. E para nós terminarmos, Lucas, capítulo 11, verso de número 11. Diz assim: a qual o pai dentre vós que, seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, também, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ao verso de número 13. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial? Quanto mais? Você acha que o Deus, ele quer o ruim para nós? É certo que ele nos castiga quando nós erramos. Ele permite as aflições vir na nossa vida quando nós erramos. Mas esse castigo tem prazo de terminar. Tem prazo de terminar. Aí ele continua o texto. O Pai Celestial vos dará, o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Irmãos, jovens, não sei quem é você, mas nós voltamos em Mateus capítulo 6, verso de número 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Em todas as suas orações, peça a Deus que o Espírito Santo não se afaste de você, como Davi fez. Não retire de mim o teu Espírito. O segundo pedido: meu Deus, meu Pai, me ajuda a entender o Espírito Santo. E o terceiro: Pai querido, que eu venha ser guiado pelo Espírito. Se você tiver o Espírito Santo na sua vida, se ele não for retirado da sua vida, se você for guiado pelo Espírito Santo, se você entender o Espírito Santo, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai viver o melhor dessa terra. Você não vai sofrer tanto. Somente sofrerá pelo amor do Evangelho, pela palavra de Jesus. Mas não são todos que são chamados para o sofrimento de carregar o Evangelho de Jesus como Paulo carregou. Não são todos. Mas se você é um chamado, um escolhido, um vaso escolhido, como Paulo foi, mesmo em meio ao sofrimento, você vai estar feliz. Você vai estar alegre. Não vai lhe faltar coisa alguma. E se lhe faltar alguma coisa, Deus enviará anjos ao teu favor. E se a tua vida for tirada aqui nessa terra, tenha a plena certeza que quando as trombetas tocar no céu, você ouvirá chamar o seu nome. Quer coisa melhor que isso? Quer coisa melhor que isso? Fique com esta palavra. E que Deus possa te abençoar. Vou fazer uma oração pequena. Feche os teus olhos. Pai querido, Pai amado, aqui estamos neste momento. Eu venho me humilhar diante da tua face. E quero te dizer que o Senhor é magnífico, é soberano e todo o poder foi te dado nos céus e na terra. E eu te peço,
que venha a ser feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Meu Deus, essas pessoas que estão ouvindo este áudio, estão vendo esse áudio. Eu não sei as necessidades, as aflições, mas o Senhor conhece. E nesta noite, eles vão te orar. Eles vão orar ao Senhor. Neste momento, eles vão pedir ao Senhor. E o meu pedido neste momento é que o teu Espírito conduza a eles a falar o que eles estão sentindo, a falar o que eles estão passando e a falar os seus projetos, os teus desejos, aquilo que o Senhor colocou no coração deles. Deus, guia os teus filhos, proteja, dê saúde, dê tranquilidade, dê paz. E que nós venhamos se encontrar no céu. E neste momento eu te peço, aquelas palavras que eu não consegui falar aqui, que o teu Espírito, que é santo, que tem sabedoria, que é inteligente, possa continuar falando no coração desta pessoa. E que essa pessoa venha ter mais comunhão contigo. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode dar um amém? E assim eu agradeço essa oportunidade. E que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus.